O nosso tema é esse: as lições de Jesus para reeducar o sentimento, para a reeducação do sentimento. O versículo 44 diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O Cristo nos chama a atenção do modo de viver da humanidade, que geralmente ama, respeita, convive fraternalmente com aqueles que têm afinidade. E muitas vezes olhamos torto ou maldizemos aqueles que pensam o contrário de nós, ou aqueles que nos ferem ou nos prejudicam. Mas o Cristo, Ele veio fazer uma verdadeira revolução nas nossas almas. Porque Ele vai dizer no versículo 44: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Quer dizer, aqueles que são contrários a nós, aqueles que nos prejudicam. Ora, Ele sendo ecumênico, universal, Ele não restringiu o seu amor, nem mesmo a sua família, aqueles que lhe eram parentes consanguíneos. Amar o meu inimigo? Peraí, Jesus, aí o Senhor já foi longe demais. A pessoa me prejudica, me trai, me engana, me persegue, e eu tenho que amá-la? Eu tenho que ser condescendente com o erro? Falar de amor há 2000 anos e viver amor já era algo extraordinário, numa civilização que pouco se respeitava. Mas há de convir todos nós, havemos de convir, que já houve um avanço desde Moisés, que ensinou na regra áurea: ama teu próximo como a ti mesmo. Já houve um pequeno avanço, mas muitos entendiam o próximo como seus familiares, como aqueles que pensavam iguais a si própria ou a si próprio. Jesus, Ele não separou a humanidade em pequenos grupos. Ele não disse amai, porque Jesus era judeu, os judeus, e odiarás os romanos. Amai os judeus e odiais os samaritanos. Amai até os inimigos, quer dizer, respeitai. O irmão Paiva publica, na sua obra literária, Urgente Reeducar, uma palavra do cético Voltaire, que sabiamente disse, ele tão polêmico, que da Índia até a França, o sol nasce para todos, que ele só via uma família. Ele dizia: mortais, somos todos irmãos. E ele dizia também que as famílias e todos deveriam reger-se pela lei do amor, o que não quer dizer condescendermos-nos com o erro. Não. Amar significa educar. Jesus não concordava com aqueles que prejudicavam, que enganavam, que crucificavam. O Cristo sabia que Judas roubava. Ele cuidava das sacolas dos recursos. Nós, ainda na nossa pequenez, tenderíamos a expor Judas. Aquele ali, aquele ali rouba. Finge que é seguidor. Nós temos mania de falar uns dos outros. Mas Jesus, Ele tem a reeducação em si próprio do sentimento. Ele não é maledicente. Ele ajudava Judas, para que ele reeducasse seus sentimentos, para que ele deixasse de cometer o erro que cometia. Ao invés de julgar, ele ensinava. Isso é reeducar o sentimento. Isso é amar aquele que nos prejudica, porque aqueles que nos prejudicam estão prejudicando a si próprios, a si próprias. O Cristo tem amor por toda a humanidade. Ele vai nos dizer no versículo 44: orai por aqueles que nos perseguem. Meu Jesus, aí já é demais. A pessoa me persegue, eu vou orar por ela? Sim. Porque talvez aquela pessoa não saiba que ao perseguir, ela se tornou alvo da perseguição espiritual. Paulo apóstolo vai dizer na epístola aos Efésios, no capítulo 6, aqui no capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais? Estevão, você é um lugar celestial. O Estevão que está aqui no baixo, eu vou pedir que mostre o Estevão aqui, ó. É um lugar celestial. O Igor é um lugar celestial. O Alzírio e o Gustavo, seu querido filho, e sua esposa Aline, são lugares celestiais. O Alzírio está aqui no teclado. Você que nos acompanha é um lugar celestial, porque o reino de Deus está dentro de você. Jesus diz, através de Paulo que aprendeu com Cristo, que a luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados espirituais da maldade. Estamos cercados, dizia Paulo, por uma multidão de testemunhas invisíveis, espíritos, como dizia o saudoso irmão Alzírio Zaru, que o sinete de Satanás é dividir para reinar. Sei que o Daniel repetiu ali, vamos mostrar o Daniel ali, que a gente vai participando. Alguém pode mostrar o Daniel? Mostra ali o Daniel, que está de máscara. Você falou mesmo na máscara, né? Que é dividir para reinar. E às vezes a gente começa a achar que o nosso inimigo é a pessoa que nos prejudicou, mas ela é vítima. Às vezes ela está sendo até manipulada espiritualmente. Claro que ela deu brecha, mas aí nós estamos às vezes travando uma guerra contra ela. Que danado, é o que danado. Também ela vai ter o que merece, ou ele vai ter o que merece. Ao invés disto, o Cristo nos ensina a orar, Jesus. Nós não temos nos entendido. Às vezes os meus propósitos não batem com o dessa outra pessoa, mas tu sabes. Por exemplo, eu, Emerson Damasio, que estou neste altar, tenho filhos, esposa, pais. Se eu pregar uma coisa e fizer outra, dentro de casa tenho pessoas que vão me cobrar, e a minha própria consciência vai me cobrar. Dentro do meu coração, como é que eu chegaria aqui no altar para falar de não guardar ressentimento se eu guardar? Os Espíritos de Deus que me acompanham vão dizer, é um hipócrita. A gente não vai concordar com todo mundo, mas nós podemos orar. Jesus, ilumine a mim, porque às vezes eu estou entrando em conflito porque eu estou vendo na atitude do meu semelhante o meu próprio defeito, e aquilo me incomoda. Então eu vou orar por aquela pessoa e orar por mim, pelos nossos anjos da guarda, porque a gente veio na terra para viver em sociedade solidária, altruística e ecumênica, ensina o irmão Paiva. Se nós não nos entendermos, voltaremos e teremos que nos entender de novo. Então para que deixar para depois? Se podemos nos entender agora, reeducando o nosso sentimento. Jesus no versículo 44 fala para a gente orar, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, como tratar determinado assunto. Pessoas que são tão diferentes, vivemos um momento tão difícil da pandemia, as emoções às vezes estão à flor da pele. Tiago apóstolo, no capítulo 1, versículo 5 da sua epístola universal, ele diz assim: Tiago, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada impropera, quer dizer, em nada injuria, e lhe será concedida. Deus dá sabedoria. E essa sabedoria vem como, gente? Pela prece. O que fazer? E agora? A gente não tem uma bola de cristal nem um manual na vida. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental e emocional. A gente vive com muitos sentimentos, e saber lidar é o que dita a nossa saúde emocional. E a prece é o ponto principal disso tudo. A prece nos dá o equilíbrio. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós vamos ao livro As Profecias Sem Mistério, uma obra do escritor Paiva Neto, uma página belíssima, gente, 368, aos títulos Extinção do Mal e a Maior Força Política. Então o autor diz assim, um pouquinho antes do subtítulo A Extinção do Mal:
E para o entendimento perfeito da divina lição do Cristo, o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, se apresenta com chave de ouro, para o esclarecimento definitivo, a partir do título de sua página, Extinção do Mal. Porquanto, aqui Jesus deseja, ao nos instruir quanto a amarmos até os inimigos, abrir aspas. Vem o Dr. Bezerra de Menezes falando. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na terra, quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Eu vou abrir um parênteses. Às vezes alguém que erra contra a gente quer condenação, quer que a pessoa pague. O Dr. Bezerra está dizendo que não entra na linha da conta divina a condenação, mas que a pessoa se corrija, apesar que Jesus diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E ele diz: a lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído, não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos: o Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água. Não vamos colocar mais álcool, né? Já está com fogo? Coloca água para apagar aquele fogo da discussão, do sentimento mais aflorado. A ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo e sempre a força suprema do bem. E aí vem o irmão Paiva arrematando no subtítulo: a maior força política. A ação do Pai Celestial é o amor. Mesmo quando o sofrimento vem sobre o mundo, para atender a uma exigência disciplinar, suscitada pelos próprios entes terrestres. O amor divino é a maior força política, sob o apelido de justiça social, quando iluminada pelo saber advindo do Espírito. Repito, o governo da terra começa no céu. Só o amor pode salvar a humanidade. Leva tempo, mas haverá uma época em que todos viveremos essa verdade, hoje aparentemente difícil. E enquanto isso não ocorrer, o amor celeste terá como excelente colaborador a justiça divina. Fechar aspas.